Se o médico souber disso, ele consegue conduzir o paciente com nódulo tireoidiano. Tem umas coisas que você precisa saber para você aprender, né, para você conduzir o seu paciente com nódulo tireoidiano. Talvez você já saiba disso, talvez não, mas o fato é que o motivo de eu estar aqui é para te trazer visões mais assim aplicadas ao dia a dia. É para te mostrar que o entendimento da endocrinologia pode ser descomplicado. Eu quero te mostrar que se você souber os porquês das coisas, se você realmente entender o que você está fazendo, você vai fazer muito melhor. Você vai oferecer um atendimento melhor para os seus pacientes e você vai se tornar um profissional melhor na atuação em endocrinologia, nas diretrizes, nos guidelines, ou eu poderia fazer como a maioria dos cursos fazem, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te mostrar como que a gente pode traduzir essas informações, esses dados, essas coisas, para tornar tudo isso mais fácil, mais inteligível, mais digerível, para que você realmente sinta que você entende aquilo que você está fazendo. Então vamos lá, vamos falar de nódulo tireoidiano. E você sabe que o nódulo tireoidiano é uma condição bastante prevalente, né? Se a gente olha em dados da literatura, a gente vê uma prevalência de nódulos em estudos de ultrassom, né, em análise de séries de ultrassom. A prevalência ela varia de 19% até mais de 60%, né? Dependendo assim da faixa etária, sexo e características, pode ter até 60%, mais de 60% da população portadora de nódulos na tireoide. E aí o que acontece? Isso faz da abordagem do nódulo um grande desafio, porque o que a gente sabe é que a maioria dos nódulos na tireoide, eles são benignos. São nódulos benignos. E a gente tem uma prevalência de 7 a 15% de malignidade nos nódulos tireoidianos. E o nosso grande desafio vai ser separar, né, os nódulos que são benignos, que não vão requerer nenhum tipo de investigação ou abordagem, daqueles que têm um potencial, né, de malignidade, e daqueles que realmente são malignos, para que a gente realmente possa oferecer o melhor tratamento para os pacientes. Então, esse é o nosso grande desafio, né, dentro desse contexto do nódulo. E aí, vamos lá. Existe uma outra possibilidade também, né, que embora não seja comum, mas os nódulos tireoidianos, eles podem ser hiperfuncionantes, eles podem ser nódulos autônomos que secretam hormônios tireoidianos de maneira independente de regulação, de estímulo ou inibição pelo eixo tireotrófico. Então, essa possibilidade de autonomia do nódulo ou de o nódulo ser hiperfuncionante, e nesses casos o paciente vai apresentar hipertireoidismo, né? Porque o nódulo vai produzir hormônios tireoidianos de maneira autônoma, e aí isso vai resultar em um excesso de hormônios tireoidianos na circulação. Essa possibilidade é fácil da gente investigar, isso não é comum, né? Mas para que a gente possa investigar isso é muito simples, é só a gente fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos. A gente pode até escolher dosar só o TSH, né? Se a gente dosar o TSH e o TSH estiver normal, a gente já exclui a possibilidade de um nódulo ser hiperfuncionante. Mas a grande maioria dos nódulos, eles não são nódulos hiperfuncionantes. Então, a nossa grande preocupação vai ser realmente a de descartar a possibilidade de malignidade, né? Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é que tem muita gente com nódulo na tireoide. E com o advento da ultrassonografia, né, que se tornou um exame cada vez mais realizado, cada vez mais disponível, então a gente ficou com um diagnóstico de nódulos tireoidianos muito comum, né? E isso passou a ser muito frequente no dia a dia do médico, né? Receber pacientes com ultrassonografia da tireoide mostrando nódulos, nódulo ou nódulos, né, na tireoide. Então, a gente tem muitos pacientes chegando, a gente sabe que a maioria deles
vai ter nódulos benignos, e os nódulos benignos, né, na tireoide, eles não têm, assim, um significado, um impacto, né, na maioria das vezes. Só quando eles crescem, né, que eles se tornam mais volumosos, é que o paciente pode apresentar sintomas compressivos, pode ter comprometimento estético, essas coisas. Mas não tem grandes repercussões, né? E aí, o que acontece? O nosso grande desafio é separar esses nódulos benignos, né, que não vão requerer nenhuma abordagem específica, a não ser, né, que seja o desejo do paciente, ou que haja sintomas compressivos, ou que haja comprometimento estético, enfim, aí a gente pode pensar em uma abordagem, mas em tese, assim, em primeira mão, os nódulos benignos, eles não vão requerer abordagem específica. Enquanto que, ao passo que os nódulos malignos, eles requerem, né, um tratamento específico, que é o tratamento cirúrgico. O nosso grande desafio é separar o joio do trigo aí nessa história. Então, o que acontece? O paciente, como que é na prática, no dia a dia, né? No dia a dia, o paciente chega trazendo um ultrassom mostrando um nódulo ou alguns nódulos na tireoide. E aí, o que você, na sua cabeça, o que tem que passar? Tem que passar assim, poxa, será que esse nódulo pode ser um nódulo maligno que vai merecer intervenção? Ou será que isso é só um nódulo benigno, né, sem maiores repercussões? E aí, você já precisa ter em mente automaticamente assim, qual que é o exame fornece a resposta para essa pergunta? Qual que é o exame que vai dizer, olha, esse nódulo é benigno? Ah, não, esse nódulo é maligno. O exame que vai dizer isso, né, o exame definitivo para isso, é a biópsia do nódulo após excisão cirúrgica, né? Esse daí é que é o diagnóstico definitivo. No entanto, se você pensar, poxa, mas todo paciente, 60% da população, às vezes, dependendo, né, 20, 30, 40% da população vai chegar aqui, todo mundo eu vou mandar para tireoidectomia para eu ter um diagnóstico histopatológico. Não faria sentido, né? Se a gente sabe que a maioria dos nódulos são benignos, a gente ia sair fazendo um monte de cirurgia desnecessária. Então, o que a gente tem de ferramenta? Tentar ter resposta para essa pergunta antes de fazer a intervenção cirúrgica. A gente tem a punção aspirativa por agulha fina, né? Conhecida como PAF, da sigla PAAF. E daí, o que acontece com a punção? Quando a gente faz uma PAF, o que a gente vai ter vai ser um aspirado de células, né? Essa é uma punção em que a gente aspira células e aí a gente faz uma lâmina. E aí esse material vai ser examinado no microscópio. Ou seja, a gente vai fazer um estudo citopatológico. A gente não tem um fragmento de tecido, não, como uma biópsia, sei lá, de fígado, uma biópsia de pele, uma biópsia, enfim, em que se retira um pedacinho, né, um fragmento do tecido. No caso aqui da PAF, não, a gente vai ter um aspirado de células, então a gente não vai ter a estrutura do tecido, a gente só vai ter células que foram aspiradas do seu ambiente original, né, do tecido tireoidiano. Então, o que acontece? Essa punção, essa PAF, ela é um exame muito interessante, porque ela é capaz de nos dizer se o nódulo é benigno, se ele tem características de benignidade, se o nódulo é suspeito para malignidade, ou se o nódulo tem características de ser maligno. Portanto, essas possibilidades existem, então a gente pode ter um resultado assim, mas algumas vezes esse exame citológico ele não vai ser possível de ser realizado devido a um material insatisfatório naquela lâmina. Quando a lâmina é preparada e não tem células foliculares em uma quantidade suficiente para que sejam examinadas, né, do ponto de vista citológico, o aspecto de cada célula, pelo patologista. Aí, nesse caso, o resultado vai vir como um material insatisfatório. E, além disso, também existe a possibilidade de essa punção vir com um resultado indeterminado, que é quando o patologista não consegue nem descartar, nem confirmar uma suspeita. Mas apesar dessas restrições, a PAF é um exame que é muito interessante. Por quê? Porque ela pode poupar o paciente de realizar uma intervenção cirúrgica para definir
a possibilidade de malignidade, ou ela pode indicar a necessidade da intervenção cirúrgica quando o resultado dela vem compatível ou suspeito para malignidade. Esse exame da punção, da PAF, é um exame muito bom. Ele é ambulatorial, é um exame simples, fácil de ser realizado e nos dias atuais, geralmente ela é feita guiada por ultrassom, o que aumenta as chances de um exame, de uma coleta de material satisfatório que possa ser analisado e tudo mais. Então é um exame muito interessante, né? Poucos efeitos adversos, muito tranquilo, não precisa de jejum para ser realizado, pode ser feito ambulatorialmente, enfim. Mas ainda assim, a gente, antes de fazer a punção, tem também a possibilidade de uma ferramenta a mais. Ainda tem pacientes que podem ser poupados dessa punção, até levando-se em consideração que os resultados da punção são variáveis e incluem situações em que a gente vai permanecer na dúvida, né? Então, assim, se a gente pensa que a maioria dos nódulos tireoidianos são benignos, toda e qualquer ferramenta que a gente tiver que puder poupar o paciente, né, de uma intervenção cirúrgica vai ser bem-vindo, porque a gente está em busca de um percentual grande de pacientes, né? 85 a 93% dos pacientes com nódulos tireoidianos têm nódulos benignos. Então, se a gente conseguir separar esse grupo, né, e poupar esse grupo de exames complementares, tanto melhor. As recomendações em termos de como investigar o nódulo da tireoide. Então, lá atrás, né, antes desse grande advento do ultrassom, de disponibilidade, de acurácia, né, da ultrassonografia de tireoide, basicamente, a gente puncionava, a maioria dos nódulos chegavam para a gente. Então, se o paciente chegava, ele tinha um nódulo palpável, pronto, a gente já indicava a punção. Ah, tem um nódulo de pelo menos 1 centímetro, vai para a punção. O fato é que, ao longo do tempo, a gente foi vendo o quê? Que a maioria dessas punções vinha com resultado de benignidade, e aí se procurou pesquisar características ultrassonográficas que pudessem nos dar a tranquilidade de que o paciente não precisasse nem mesmo de uma PAF. Ou seja, para que a gente seja o menos intervencionista possível num paciente que tem nódulos benignos, que não tem consequências, enfim. E aí, com isso, a gente passou a usar a ultrassonografia como um exame que nos oriente em relação à necessidade ou não de realizar a PAF. Então, é aí que entra, né, a importância do ultrassom. Então, quando você recebe um paciente que chega com ultrassom mostrando nódulos na tireoide, a primeira coisa que você vai precisar, além de dosar o TSH para descartar que esse nódulo seja hiperfuncionante, você também vai precisar verificar as características ultrassonográficas daquele nódulo ou daqueles nódulos, porque se o paciente tiver múltiplos nódulos, você vai avaliar individualmente cada um deles. Em relação às características, para pensar, ah, não, esse nódulo aqui, olha, pelo ultrassom eu já sei que ele é benigno, então não preciso nem de PAF. Ah, não, esse outro nódulo aqui tem características no ultrassom, me dizem que ele tem uma chance de ser um nódulo maligno, ele é um nódulo suspeito. Então esse daqui vai merecer ser funcionado, aquele outro não. Enfim, então a grande importância do ultrassom é de nos dar as características daquele nódulo para nos direcionar em relação à suspeita para malignidade ou a possibilidade de descartar a malignidade sem precisar dar mais nenhum passo na investigação. Bom, e aí, o que a gente tem, né? A gente tem algumas características ultrassonográficas que vão ser levadas em consideração. E para eu explicar isso, então, com o paciente deitado, aqui a gente está vendo a pele dele, a cabeça está para lá e os pés estão para cá. A cabeça está lá para cima, os pés estão para baixo. O que a gente vê? A gente vê a pele, depois a gente vê tecido subcutâneo, né? A gente vê os músculos, né? Aqui a gente está vendo, ó, o esternocleidomastoideu. E aí aqui a gente tem outros músculos, né? Adiante aqui da tireoide, fibras finas musculares aqui, né? E aí, logo abaixo, a gente vai ver a tireoide que fica apoiada aqui na traqueia. Então, a gente vê a traqueia e a gente vê a tireoide
apoiada nela. E daí, lateralmente aqui, a gente vai ver jugular e as carótidas, né? Dos dois lados, e aqui, por fim, profundamente, vai estar o esôfago cortado transversalmente, né? Então, esse aqui é um corte transversal, né? O paciente deitou e a gente fez um corte transversal. Aqui é como é a imagem no ultrassom. Se a gente tem em mente, né, quais são as estruturas ali da região do pescoço, a gente vai ver como que isso aparece no ultrassom. Então, no ultrassom vai ter a pele, subcutâneo, a musculatura, depois vem a tireoide, aqui a gente está vendo a traqueia, aqui para baixo o esôfago, e aí a gente tem a tireoide, aqui ó, o istmo, aqui vai ser o lobo direito e aqui vai ser o lobo esquerdo da tireoide. E aí, por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso para que você tenha uma familiaridade com como que é a textura, né? No ultrassom, a gente tem tons de cinza. E aí existe o tom específico, que é o tom da tireoide. E aí, se a gente compara, por exemplo, a musculatura é um pouco mais escura do que a chamada ecogenicidade, que é essa coloração acinzentada, né? A musculatura é mais escura do que o parênquima tireoidiano, por exemplo, né? Aqui, ó, a traqueia, a luz da traqueia vai aparecer mais escurinha. Tem ar ali dentro, né? Os vasos vão aparecer, olha só, aqui jugular, né? Carótida, vão aparecer em preto. Bom, e aí se você tem uma ideia, então, de como que é esse corte transversal, daí vai ficando mais fácil você clarear, né, a mente e entender quando você vê um ultrassom de uma tireoide. Aqui, ó, a gente está vendo, essa palavrinha istmo podia estar mais aqui para cima, tá bom? Esse aqui é o istmo, aqui é a traqueia, né? E aí, o que acontece? Aqui a gente está vendo uma tireoide, olha, lobo direito, lobo esquerdo, mas essa daqui, se a gente compara com a imagem anterior, a gente vê que é uma tireoide bem heterogênea. Na verdade, essa tireoide aqui tem nódulos. E aí, como é que a gente faz para avaliar as características de um nódulo na tireoide? A gente vai fazer assim, a gente tem a possibilidade de utilizar a chamada classificação Tyrreds, né? Que é o que vem sendo mais utilizado modernamente. Por quê? Porque assim, ó, existem características ultrassonográficas que vão nos dizer que tem mais suspeita de ser maligno ou tem menos risco de ser maligno. E daí, essas características ultrassonográficas, elas foram reunidas, né, no ano de 2017, o Colégio Americano de Radiologistas elaborou uma classificação, né, com base no BIRADS da mama. Eles fizeram uma classificação chamada TIRADS da tireoide. Quais que são os critérios, né, que são levados em consideração? Então, a gente vai ver a composição do nódulo, a gente vai ver a ecogenicidade dele, a gente vai ver o formato, as margens e se o nódulo tem ou não tem microcalcificações, né? Se ele tem calcificações no seu interior, qual que é o padrão dessas calcificações. Para cada uma dessas características vão ser atribuídos pontos que depois vão gerar a classificação. Mas antes da gente chegar na classificação, vamos ver como é que é essa história, né? O que é, afinal, que está sendo investigado, né, que está sendo avaliado dentro dos nódulos. Aqui a gente está vendo um nódulo preto, totalmente preto, sim. Isso daqui, quando a gente vê uma imagem totalmente preta, isso é compatível com cisto, né? O que é um cisto? É uma paredezinha preenchida por líquido, né? Como se fosse uma bexiguinha. Aquilo ali é um cisto. Quando a gente tem um nódulo que tem no seu interior, a gente observa componente sólido, né, que vai ter uma ecogenicidade que pode ser parecida com a da tireoide normal, pode ser um pouco mais escura ou um pouco mais clara, enfim. Mas isso daí está alternado a áreas que são pretinhas. O preto liso, preto, perfeitamente preto, ele é compatível com conteúdo líquido. Então, ele é compatível com conteúdo cístico. E quando a gente tem essas duas coisas presentes, né, você observa áreas, componentes sólidos junto com componentes líquidos, a gente vai chamar isso de um nódulo sólido cístico. A gente também tem a possibilidade de ter um nódulo que é cheio de bolinhas, parecendo uma esponja.
E aí esse nódulo a gente vai chamar de nódulo espongiforme. E a gente tem a possibilidade do nódulo ser totalmente sólido, né? Ele ter apenas um componente sólido sem ter componentes líquidos. Então, ele vai ser denominado de nódulo sólido ou um nódulo predominantemente sólido, né? Se ele tiver apenas pequenas vesículas de líquido no interior. Então, em relação à composição, o nódulo ele pode ser cístico, ele pode ser sólido cístico, ele pode ser espongiforme ou ele pode ser um nódulo sólido. E daí os cistos, os nódulos espongiformes, a gente já sabe que eles são benignos, eles não vão merecer uma investigação maior. Os nódulos que são complexos ou sólidos císticos, esses aí eles só vão merecer investigação na dependência tamanho do componente sólido deles. Né? Se o componente sólido for muito, isso já vai ser garantia de que o nódulo é benigno. Se ele for um componente sólido mais importante, ele também vai merecer investigação. E os nódulos sólidos, em princípio, vão merecer investigação e a gente vai precisar ver outras características, né, para que a gente possa analisar o risco ou a suspeição para malignidade. A segunda característica, depois da gente ver a composição, a segunda característica vai ser a chamada ecogenicidade. E daí, o que é a ecogenicidade? É o tom de cinza no ultrassom, né, daquele nódulo. E aí a gente vai sempre comparar com a tonalidade do tecido tireoidiano normal. Então, quando a gente tem, por exemplo, um cisto, né, uma imagem preta, totalmente preta, homogênea, aquilo ali é um cisto. Se o nódulo tiver uma coloração mais escura do que a da tireoide normal, né, um cinza mais escuro e bem escuro, né, desde que ele não seja todo preto, isso vai ser um nódulo hipoecogênico, quer dizer, quanto mais escuro, mais para o preto, né, mais se aproximando do preto, mais escuro do que o cinza da tireoide normal, aí a gente vai chamar isso de hipoecogênico. O nódulo pode ser hipoecogênico em vários graus, né, desde que ele seja um cinza mais escuro do que o cinza da tireoide normal, isso vai ser considerado hipoecogênico. Por exemplo, esse daqui, ó, se a gente olha aqui, é a tireoide normal, essa é a cor. E aqui é a cor do nódulo, tá vendo? Que ele é mais escuro do que a tireoide normal, então ele é hipoecogênico. Quando o nódulo tem a mesma tonalidade da tireoide normal, aí a gente chama isso de nódulo isoecogênico. Ele tem a mesma tonalidade de cinza da tireoide normal. E quando o nódulo é cinza mais claro do que a tireoide normal, aí a gente chama isso de um nódulo hiperecogênico. Tá vendo como é esse daqui? Ele é mais branquinho que a tireoide normal vizinha. Os nódulos hipoecogênicos, eles têm maior risco de malignidade, eles são mais suspeitos, né? Além disso, as outras características que a gente olha são o formato do nódulo, né? Então, o nódulo que é mais alto do que largo no plano transversal, né? Que é esse corte que eu estou explicando desde o início, né? O paciente deitou e a gente fez o corte transversal. Se o nódulo é mais alto do que largo, isso também é suspeita para malignidade. As margens do nódulo, então, se o nódulo tem limites imprecisos, se é um nódulo lobulado, como esse aqui, por exemplo, isso também confere maior suspeita para malignidade. E por possui focos ecogênicos no seu interior. Nesse exemplo aqui, a gente vê focos puntiformes, né, que a gente denomina de microcalcificações para malignidade. Então, essas são as características ultrassonográficas dos nódulos. Com base nessas características, é que foi criada a chamada classificação TIRADS. E daí, como que vai ser a estratégia dessa classificação? Para cada uma dessas características, né, para cada uma dessas características, aquilo que a pontuação que foi dada vai se somando, né? Então a gente vai ter composição, ecogenicidade, formato, margens e focos ecogênicos. E daí, quando se soma os pontos para cada um dos nódulos, né? Se soma os pontos, aí a gente vai definir a classificação. Então, quando o paciente tem 0 pontos, quer dizer, é um cisto
anecoico, né, que é todo preto, a gente chama de anecoico, um cisto todo preto, que é mais largo do que alto, tem os limites bem definidos, né? Não tem nenhum foco de ecogenicidade, isso aí vai ser 0 pontos. Isso é chamado de Thyroides 1. Isso aí, esse nódulo, a gente já sabe que ele é benigno, né? Na verdade, todo cisto a gente já sabe que é benigno, né? E aí não vai merecer investigação nenhuma complementar. Por outro lado, se o nódulo somar 2 pontos, a gente vai chamar isso de Thyroides 2, e esse nódulo não é suspeito também para malignidade, não vai requerer, não vai ser necessário realizar isso independentemente do tamanho. Olha só, a classificação, ela não leva em consideração o tamanho, ela leva em consideração 5 características: composição, ecogenicidade, formato, margens e focos ecogênicos. E aí se define, né, um nódulo, se classifica um nódulo de acordo com essas cinco características. Só a partir do momento em que a gente tem a classificação pronta, aí a gente vai pensar no tamanho. Então, Thyroides 1, independente do tamanho, Thyroides 2, independente do tamanho, não vão requerer punção. Agora, quando a gente tem um nódulo Thyroides 3, ele vai ter uma suspeita leve para malignidade. Se esse nódulo tiver pelo menos 2,5 centímetros, ele vai merecer ser puncionado. A partir de 1,5 centímetro, então de 1,5 até 2,5, deve ser seguido, quer dizer, repetir o ultrassom em um intervalo de 6 a 12 meses, e para que se possa fazer um acompanhamento. Já quando o nódulo é classificado como Thyroides 4, quer dizer, ele obteve 4, 5 ou 6 pontos, né, dentro da classificação, ele é considerado de uma suspeita moderada para a malignidade, e daí, se ele tiver pelo menos 1,5 centímetro, ele deve ser puncionado. Se ele tiver mais do que 1 centímetro, deve-se fazer o segmento, né, com um novo ultrassom em 6 a 12 meses. E quando o nódulo tiver 7 ou mais pontos na classificação, ele vai ser considerado Thyroides 5. O Thyroides 5 é o considerado altamente suspeito. A partir de 1 centímetro, ele deve ser puncionado. Se ele tiver entre meio e 1 centímetro, ele deve ser acompanhado e deve-se repetir essa ultrassonografia, né, para se reavaliar posteriormente. Quando você vê um nódulo, né, você recebe um paciente que tem nódulo na tireoide, então, a primeira coisa, tem TSH? Tem. TSH é normal ou TSH é acima do normal? Está excluída a possibilidade de nódulo hiperfuncionante. Não tem TSH? Vamos dosar o TSH. Beleza. E em relação à malignidade, você vai olhar um por um os nódulos lá no ultrassom. Esse nódulo aqui tem a classificação de Thyroides feita, você pode até conferir na descrição. Mas se ele não tem, você mesmo pode fazer. O que essa classificação trouxe, como que a gente fazia antes, ou como que muitos ainda fazem, e o que a classificação Thyroides trouxe, né? O que acontece é o seguinte: antes dessa classificação, basicamente considerava as características que a Associação Americana de Tireoide, no seu último guideline, que é de 2015, colocou. E daí a gente tinha que nódulos a partir de 1 centímetro, se tivesse características ultrassonográficas suspeitas, deveriam ser puncionados. Os cistos não mereciam punção, nódulos com características de benignidade, né, o espongiforme também, enfim, não mereciam punção. O que a classificação Thyroides acrescentou? Ela acrescentou que com ela, utilizando-se, aplicando-se a classificação Thyroides, a gente funciona menos nódulos do que se a gente aplicar apenas as diretrizes, né, do guideline da Associação Americana de Tireoide. Então, o nosso objetivo, quando a gente avalia o ultrassom, é realmente separar o paciente que precisa da punção daquele que não vai precisar. E a punção também é um exame que vai nos ajudar a separar o paciente que precisa da cirurgia daquele que não precisa. Então, a gente tem essas etapas, avaliação. E aí, se você tem em mente que essas são as características importantes, então você é capaz de olhar para o ultrassom e você mesmo saber, mesmo que não esteja descrito ali, né, a classificação Thyroides, você pode fazer a classificação Thyroides na hora, definir se o paciente precisa ou não de punção. É obrigatório usar a classificação de Thyroides? Não, mas é interessante usar
né? Porque ela é o que a gente tem de mais moderno, que leva em consideração, né, os dados da literatura mais recentes, e que nos traz a oportunidade de poupar mais pacientes de realizar PAFs. O risco de malignidade é mínimo. Essa abordagem, ela faz com que você tenha mais segurança, né, para acompanhar o seu paciente. Então, a ideia é que você tenha uma segurança maior de estar indicando a punção na hora certa para o paciente que realmente precisa, ou seja, não deixar de fazer a investigação no paciente que precisa, ao mesmo tempo em que você possa sempre poupar o paciente de intervenções, de investigações, o paciente que não precisa. Então, a ideia é essa.